Boa noite. Esperar o pessoal entrando. Estamos com 38 minutos de atraso. A culpa é totalmente do meu provedor de internet e da minha internet pré-paga, que resolveram me trollar hoje. Então, já peço desculpas do atraso e vamos começar que a professora Natália já está aí e ela vai brigar comigo, você quer ver? Oi, Natália, oi, será que todo mundo me ouve? eu só te ouço, mas não te vejo. Vai, o que que eu faço aqui? Eu me vejo. Aqui eu só tô saindo seu áudio. O pessoal tá vendo a Natália aí? Poxa, o pessoal tá vendo aí, ó. Só eu que não tô te vendo, É, professor. vai, que estranho. Bom, então não vou nem sair pra não dar mais problema, hein? Não, pelo amor de Deus, eu já tô assim. Eu saí, eu tive que vir correndo para um outro lugar para poder pegar uma Tem que internet. pagar, tem que pagar a internet, Márcio. É assim que a Eu, gente trabalha. eu paguei, professor. O problema é que lá em casa está em obra, a gente mexeu num cabo lá hoje, aí agora à noite que eu fui testar, não tá nada funcionando, e o 3G também não funcionava. Eu falei, quer saber? A live vai acontecer. E saí correndo para cá. Chamando ela de novo, vamos ver. Opa, agora eu tô vendo e ouvindo. Tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, joia. Pagou a 40, internet aí? 40 minutos de atraso, hein? Brincadeira, né, não? Tranquilo. Tinha gente que tava aqui já no meu inbox aqui falando assim, tá de sacanagem comigo, tô aqui esperando e nada até agora. Nossa, que sacanagem. Pelo menos vai ficar gravado aí pro pessoal depois, né? Natália, muito obrigado por ter aceitado participar dessa live aí, valeu mesmo. E obrigado por ter esperado aí pacientemente eu resolver meu problema, que eu tive que fazer um transporte de um lado para o outro. Isso aí, tamo junto. Bom, vamos direto então, bater nosso papo. Por favor, Natália, se apresente. Bom, eu sou Natália Mendonça, eu sou profissional de marketing político, trabalho com política já faz 10 anos. Eu sou publicitária, sempre gostei do digital, sempre fui para esse caminho. E há 10 anos entrei numa campanha eleitoral e aí acabou minha vida. Aí eu gostei desse negócio e é isso que eu resolvi fazer para o resto da vida. E recentemente comecei a virar professora, uma coisa que eu nunca imaginei, mas descobri aí coisas que eu poderia ensinar, coisas que são da minha área e que daria para a gente compartilhar o conhecimento. Então, é até uma coisa recente na minha vida, mas é isso. Essa primeira campanha foi. Foi em 2010. Eu saí de Uberlândia, até vocês vão notar aí, vai sair um mineirês de vez em quando, porque eu saí de Uberlândia em 2010, eu fui para São Paulo, na noia de ir trabalhar, de dar certo, aquela coisa toda de quem sai de Legal. uma cidade menor. E aí, no desespero, eu mandei currículo para tudo quanto é lugar, você pode imaginar, né? Então, um desses currículos foi para trabalhar com uma campanha eleitoral que era do Quércia, na época de Senado, em 2010. Aquela que ele desistiu e depois morreu. Então, assim, já foi um caos já logo na minha primeira campanha e eu gostei dessa adrenalina aí. Ele desistiu e depois morreu. Essa história assim, eu ia Nossa, falar sensacional, mas é trágica, mas é não, uma coisa é que. trágico, Mas é uma mas me história. ensinou muito e Sua me fez primeira campanha apaixonar foi por esse. com o professor Marcelo? Foi ele que me contratou, na verdade, o sócio dele na época me contratou. Ele era meu chefe na época e ele, tudo que hoje ele ensina nas aulas, assim, eu aprendi praticamente de um dia para o outro numa super imersão de campanha com ele, assim. Então foi muito interessante. Eu nem sabia, não fazia ideia de quem ele era, do que ele estava fazendo, o que eu estava fazendo lá.
eu tava mais perdida das perdidas, mas foi muito bom, assim, foi uma mega imersão para mim. Legal. Natália, depois você pegou gosto por campanhas, e como é que foi essa caminhada para chegar até aí, sócia proprietária do Presença Online, palestrante? Eu já tive várias aulas com você, assim. Deixa eu até falar um negócio antes aqui, que eu falei em todas as lives que eu fiz, acho que umas 3 ou 4 para trás, eu vou falar aqui com você. Eu lembro até hoje, eu estava num domingo, desesperado, com um problema numa conta de anúncio, e eu te mandei uma mensagem, falei assim, a Natália vai brigar comigo, é domingo, cara, quer ver aí? Você me respondeu, me ajudou, então, ó, muito obrigado. E a Natália disponível, 100% aí, antenada. Mas você sabe que você conta essa história nas lives e eu descobri isso vendo uma dessas lives, né? E eu não fazia nem ideia dessa história, porque, na verdade, quem trabalha com política está acostumado com isso, a responder o WhatsApp, telefone ligado o tempo inteiro. Então eu, capaz que nem percebi que era domingo também. É no domingo. Então, eu achei até bem curiosa essa sua história, acho bem engraçado, porque é realmente isso. E depois que você é professor, professora, é normal, né? Eu não me importo realmente, não. Bom, obrigado. Agora fala pra gente como é que foi aí essa trajetória do teu presença Bom, online. pois é, eu comecei em 2010, então, a trabalhar com campanha eleitoral. Eu trabalhava numa agência, né, que fez a campanha na época. Então, quando deu fim da campanha, eles contrataram algumas pessoas que se deram bem na campanha, que apresentaram um bom resultado, que apresentaram uma boa performance de trabalho e me ofereceram um emprego fixo na agência. E aí, claro que eu aceitei, estava recém-chegada em São Paulo, estava para não ter que procurar emprego, tamo junto. Mas aí não era mais campanha, era para atender um pouco de corporativo, alguns clientes políticos, mas não todos. E aí lá o Marcelo Vitorino continuou sendo meu chefe, Uhum. e nessa área que eu fiquei. E aí passou algum tempo, em 2012, a gente estava já começando a fazer algumas coisas juntos, como parceiros, assim, alguns atendimentos de clientes que não eram compatíveis com a agência. E aí a gente começou a dar alguns treinamentos que ele tinha organizado e precisava de ajuda. Então a gente começou a treinar pessoas. E aí surgiu a ideia de abrir a presença online e ele me convidou para ser sócia dele. Eu até fiquei muito surpresa. Legal. Eu tinha na época, em 2012, acho que eu tinha 22, 24 anos. Então, tipo, eu nunca imaginava isso. Eu não tinha nenhuma pretensão de empreender, não tinha nada disso definido para minha carreira. E aí o convite me pegou muito de surpresa, mas eu aceitei, assim, eu sou meio de ir lá fazer acontecer, Vamos lá. então eu fui nessa. E aí surgiu a presença online. A presença online em 2015, até pouca gente sabe, mas a gente ganhou uma nova sócia, que é a Maíra, então assim, virou uma empresa praticamente feminina, depois, com maioria feminina, depois com a entrada dela. Então, depois desse momento em que ela entrou, a gente passou a fazer mais cursos online, a gente levou um pouco dessa veia de educação para o online, e aí a gente separou também o que era consultoria com o que era educação, então as empresas foram todas, a presença online, a de consultoria, foram todas caminhando e se agregando ao longo desse tempo para esses vieses assim da política, né? Legal. Legal. E assim, o bacana é que, por exemplo, eu como um aluno, não só da presença como do guia também, a gente tem vocês como uma grande referência, assim, sabe? E eu, igual eu estava conversando ontem com a Fernanda, é muito bacana quando alguém pergunta assim, poxa, eu quero saber alguma coisa sobre Facebook para campanha, onde eu procuro, e dá mau gosto falar, ó, vai lá, procura lá vídeo da Natália, procura vídeo da Fernanda, ou procura vídeo da Maíra falando sobre pesquisa. É muito, Uhum. muito, muito legal, muito bacana isso. E eu principalmente que trabalho muito na parte digital também, sempre estou muito atento às dicas que vocês dão. Então, eu, como homem, ver vocês lá dando aula é muito, muito bacana. A nossa maior intenção é essa, realmente trazer mais profissionais que estão aí nos bastidores e para se apresentar e com certeza todo mundo tem alguma coisa interessante para falar, todo mundo está trabalhando, todo mundo está batalhando, e não só quem está aí na frente das câmeras mostrando, né?
Legal. Professor, seguindo a nossa pautinha aqui, que a gente fez hoje à Vamos tarde, nessa. vamos falar sobre o tema principal da nossa live, você encerrando a Vamos. Semana das Mulheres. Por que não existem mulheres crescendo na área da política e do marketing político, nessas vertentes aí? Assim, essa é uma questão que dá para debater assim amplamente, né? Hoje a gente vê, por exemplo, você fala de qualquer área da comunicação política, você fala de criação, storytelling, planejamento, você sempre vai pensar numa referência que é um homem. Assim, já de bate pronto, fala assim, quem é uma referência no mercado para falar de criação para comunicação política? Vai vir alguém na sua cabeça e deve ser um nome masculino. Isso é praticamente o padrão desse mercado, né? Mas o que acontece? As mulheres estão muito dentro da comunicação política. Ontem a Fernanda falou sobre isso. Assim, se você anda pelos corredores do Congresso, você vê muita mulher trabalhando nas assessorias, nos partidos. Mas o que impede, né, assim, de alcançar cargos maiores, assim? Será que é só o machismo, assim? É uma coisa que a gente tem para pensar. Que, na verdade, assim, o problema da política não é nem só da profissional de comunicação, né? Tanto é que hoje existe o fundo a cota de gênero, que é para corrigir uma distorção aí que a gente teve ao longo dos anos para as mulheres serem eleitas e terem condições de serem eleitas, de fazerem campanhas. Então, isso é o início de uma mudança de cultura que eu vejo. Então, a mudança ela não passa só para a luta do gênero, né? Ela passa pelo trabalho, pela preparação. Então, quanto mais mulheres a gente tiver interessadas nesse mercado, em trabalhar, em começar e se preparar, estudar, mais a gente vai ter no fundo desse funil, que na verdade é o topo dessa pirâmide, vamos dizer assim, que é melhor, que são as mulheres que vão alcançar grandes cargos. Como eu acho que faz pouco tempo que as mulheres começaram a se interessar por política e começaram a entrar nesse mercado, tem poucas mulheres hoje em cargos mais altos, digamos assim, dentro do marketing político, né? Então, a minha maior dificuldade ao longo desses anos em que eu tenho empresa é contratar mulheres que estejam, primeiro, dispostas a trabalhar numa campanha eleitoral, por exemplo. Claro que sempre tem aquelas que já trabalham, né? Mas quando a gente vai procurar no mercado durante uma campanha eleitoral, no mercado, eu abro uma vaga, vou pegar alguém que está no corporativo para ir para o político. As mulheres não estão dispostas. Quando eu falo sobre, não, você vai, é um emprego assim, assado, é uma campanha eleitoral, eu falo, não, eu prefiro uma coisa mais fixa, prefiro um trabalho que não seja político. Eu vejo muito isso durante os meus processos seletivos, né? Então, assim, quando a gente, mesmo vendo muitas mulheres trabalhando, se você for pensar no mercado geral de comunicação, não é para a política que elas optam. Então, eu acho que está muito ligada a essa base de profissionais se interessarem a entrar para a comunicação política e quem entra persistir nisso, né? Ter a intenção de ficar, de estudar, de tentar, de fazer ouvido de mercador para quando houve alguma coisa que não deveria, então, ir tentando, né? Professor, isso que você falou agora já meio que combinou um pouco com as duas perguntas que eu já separei aqui. Eu vou Só voltar lá evidente. atrás. E aí tem uma pergunta lá do Luan Araújo. Ele pergunta assim: como o homem pode defender a bandeira das mulheres? E em seguida a gente já responde a pergunta da Johanna, que ela pergunta assim: mas você acha que o machismo não faz com que as mulheres não se interessem? Eu acho que é uma grande barreira, sim. Mas eu acho que a gente não vai conseguir mudar a cultura sem ter a coragem de entrar e fazer mesmo, sabe? Ó, eu não vou mentir para vocês, com certeza eu já ouvi muita coisa que não são legais. E até coisas que não são nem assédio, nem esse tipo de coisa, mas que chateiam o profissional. Por exemplo, uma coisa que acontece com muita frequência, ou acontecia pelo menos há um tempo atrás, é cliente político atende eu e atende meu sócio, Marcelo Vitorino, e assim, por vezes, a agenda do meu sócio não bate com a agenda do cliente.
e eu me coloco à disposição para ir, para conversar, para fazer o que precisa ser feito. E o cliente às vezes espera 2, 3 semanas que seja para conseguir uma agenda com o meu sócio, em vez de falar comigo. Então, assim, isso são coisas que acontecem, são coisas que se eu fosse me diminuir ou ficar remoendo isso, me impediria, por exemplo, de insistir, falar, olha, eu sei sobre isso, sobre aquilo outro, eu gostaria de tratar para a gente não perder esse tempo. E quando ele insiste, então assim, é uma opção do cliente, eu vejo como uma bobagem, que é uma opção dele, ele que está perdendo o tempo dele, então eu vou, na verdade, Você fazer o meu persiste, né? trabalho. Sim, são coisas que, se não tem alguém que vai em frente e faz, a gente nunca vai mudar essa cultura. Então eu entendo que o machismo é realmente uma barreira para quem quer começar, mas é também onde a gente pula essa barreira é que vai mudar alguma coisa. Natália, você falou de uma coisa aí, assim, super, super interessante, que as pessoas às vezes não conseguem analisar, porque geralmente quando a gente fala do machismo, machismo estrutural, atos machistas, geralmente as pessoas ligam isso a coisas relacionadas a corpo, relacionadas Uhum. a cantadas, e às vezes vai muito além disso, igual você acabou de falar É, agora. Eu já sai sob presenciei, competência. exato, eu já presenciei estar dentro de um gabinete onde tem uma chefe de gabinete e eu estava lá resolvendo uma coisa com ela e chegou alguém e falou assim, eu queria falar com o chefe de gabinete. Aí Uhum. a chefe de gabinete falava assim, sou eu. Aí ele olhava, você via no jeito dele olhar que ele... Cenas normais na política, assim, e é isso. É você ou ficar chateada com isso e não fazer nada a respeito, ou ficar chateada e fazer, entendeu? Então é uma opção. A minha opção foi sempre não dar muita bola para esse tipo de coisa. Legal. E respondendo a pergunta, a outra, como o homem pode defender a bandeira da mulher? É que bandeira da mulher é muito específica, na verdade é muito generalista, né? Eu não acho que existe uma bandeira da mulher, existe bandeira, é, questões sociais, existem questões do machismo, existem diversas questões. Aí, como homem, depende de onde, em que meio você está inserido, em que contexto você está para poder falar alguma coisa, entendeu? Mas não existe a bandeira da mulher, eu não vejo dessa maneira. Existe diversas formas de se tratar essa questão. Então eu vou pedir aí pro Luan dar mais detalhes da pergunta dele, enquanto a gente responde aqui. A Dani, a Dani pergunta, Natália, qual o seu conselho para mulheres que desejam crescer na área do marketing político? Que no caso seria trabalhar mais com estratégias também. Dani, meu conselho é basicamente estudar e estar preparada, porque é o seguinte, como que você vai ser respeitada, ou até respeitado, isso vale para qualquer um que quiser sentar numa mesa de discussão com qualquer político, com qualquer cliente grande. Como que vão te respeitar é quando você tem sabedoria para falar de alguma coisa, quando você tem bagagem para falar sobre alguma coisa, porque você tem segurança para falar sobre aquele assunto. Então, assim, é ler, é estudar, é testar, é conhecer de ferramenta, é assistir filme, é ler livro, é entender da história, é entender de política. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que quando a gente está falando de política, nossos clientes têm voto na urna. Como que você vai discutir com uma pessoa que tem voto na urna, que milhares de pessoas, a cada 4 anos, depositam a confiança naquela pessoa e você, assim, às vezes só com uma faculdade de comunicação, só tendo um conhecimento de comunicação, quer sentar na mesa com essa pessoa e quer falar que like não é voto e que é melhor ele não preocupar com isso ou que o Instagram dele tem que ser mais bonito. Não, você não vai ser respeitado por isso. Você vai ser respeitado quando você sentar numa mesa e conseguir ter vocabulário, quando você conseguir ter bagagem para discutir qualquer assunto que tiver ali, e na hora de você colocar seu ponto, isso está muito bem embasado no seu conhecimento. Então, e isso serve para qualquer um, não é mulher, é homem e mulher. Como ser respeitado diante de um cliente é colocar todo o seu conhecimento na mesa. Eu vou prestar um depoimento aqui, aproveitando que você falou. Para quem não sabe, né, eu sou um cara todo tatuado, né? Eu sou todo tatuado. E a gente trabalhando com política, a gente trabalha com pessoas que veem isso ainda como um estereótipo. E eu lembro que quando eu comecei na política, eu falava muito isso. Eu falava assim, eu vou ser o profissional que vai participar de uma reunião com
quatro, cinco pessoas que têm 20 anos a mais do que eu vou de regata, eu vou de camiseta, eu vou de polo e as minhas tatuagens vão ser o de menos, porque o que eu vou ter ali de conteúdo para poder passar vai ser o mais importante. E eu fiz isso que a Natália acabou de falar, estudei, me preparei, foram alguns aninhos, ainda me preparo, estudo todo diariamente para poder chegar e minhas tatuagens ser o menor problema, porque eu vou solucionar uma dor ali que aquele cliente ou que aquele assessorado precisa. É exatamente isso. O Luan complementou a pergunta dele aqui, ó. Como posso mobilizar mulheres para a minha equipe de pré-campanha? Tá, eu vou entender que é contratar mulheres para trabalhar na comunicação? Será que é isso? Acredito que sim. Ou é mobilizar como militância, será? Porque Tem duas são coisas vertentes aí, diferentes, né? são duas vertentes. Ele pode mobilizar mulheres para poder disseminar conteúdo ou E contratar aí tem a mulheres. ver muito com o alinhamento ideológico da campanha, e aí sendo mulher ou não, é isso que às vezes eu acho que as pessoas se pegam muito ao detalhe de como eu faço isso com mulher. E na verdade você tem que pensar isso do ponto de vista de campanha, né? Ele falou aqui, eu acho, militantes. Militantes, é. Como pegar, como angariar militantes para sua campanha, militantes mulheres, né? É entregando um conteúdo que seja alinhado com o que elas querem, assim. Você tem propostas, você tem coisas a colocar para elas, que sejam interessantes elas militarem pela sua campanha. Isso funciona para qualquer nicho, para qualquer público, assim. As mulheres vão se interessar pelos candidatos ou pelas candidatas que têm a ver com o que elas têm de propósito de vida. Ontem a gente conversando aqui com a Fernanda, Natália, a gente até também falou alguma coisa parecida com isso, que alguém fez uma pergunta muito similar a essa. E aí a gente deu uma dica aqui, eu queria até validar com você. Se a pessoa, primeiro, antes de identificar como ela vai captar, ela tem que identificar quais são os problemas locais, quem são as mulheres locais ali, quem são as pessoas que estão no meio, porque às vezes você pode viver num local onde tem mais mulheres donas de casa, ou no local onde tem Uhum. mais mulheres empreendedoras. Então você acha válido primeiro aquela pesquisa mesmo de campo, para a pessoa entender. Na verdade, eu não vou nem falar são tipos de mulheres, são públicos. Dentro Sim. de mulheres tem públicos, dentro de homens tem públicos. Então, quando a gente fala de comunicação política, o novo jeito de fazer campanha é entregar a mensagem certa para o público certo. Então, não existe uma fórmula de eu falar assim, como ter mulheres votando em tal candidato. Não existe isso, porque tem a ver com o discurso que o candidato tem para falar, se vai casar com o que aquele público feminino daquela região quer ouvir. Então é assim que você conquista qualquer tipo de militante ou voto que você precisa. Top, falou que é do público evangélico. Então, foque Então, no o que seu que elas público querem evangélico. ouvir, quais são as propostas que seriam interessantes para elas, né? Aí é um estudo de afinidade, você pode fazer, até uma das coisas que eu indico muito nos cursos, fazer diversos vídeos com diversos tipos de argumento, criando reputação, testa, faz o impulsionamento, vê quais vídeos as pessoas veem mais até o final, faz para esse público específico aí na sua região, verifica que tipo de argumento, que coisa que funciona melhor para cada um, hein? Professor, aproveitar que você falou de impulsionamento, pode impulsionar apertando o botãozinho azul? Não, não façam isso, não apertem mais aquele botãozinho azul. Ele só tem. Isso aqui é para júniors, a gente não é mais júniors, a gente tem recursos, a gente tem cursos específicos hoje para ensinar a impulsionar para a comunicação política. Então, assim, não vamos usar mais a desculpa da ignorância, vamos atrás de como fazer direitinho. E se tiver alguém aqui que está assistindo e quiser saber como impulsionar, qual curso que ele deve procurar? Olha o merchan, hein? Olha isso, você já me dá, deixa, eu não vou deixar de aproveitar, claro, né? Eu mesma tenho cursos que eu ensino isso, são muito bons, tem dentro do guia e tem ele avulso também na prateleira da presença online. Eu gravei minha tela, eu mostro passo a passo, então assim, hoje uma grande diferença do mercado do digital para a comunicação política é que antes a gente não encontrava conteúdos que adaptavam uma coisa para outra, né? Uhum. E o grande propósito da presença online era justamente esse, trazer um conhecimento técnico adaptado para a comunicação política, para o marketing político, para a campanha eleitoral. Então, hoje tem diversos cursos que vocês podem procurar aí para fazer isso direitinho.
Qual o link aí? Qual o link? Vamos entrar no presençaonline.com. Aí lá tem tanto a opção de assinatura do guia quanto a opção dele avulso. Eu vou até ajudar o pessoal aqui, ó. Meu Deus, depois eu vou conversar com o Marcelo, Olha sinceramente. que Eu vou, top. vou aproveitar que você tá aí. Eu acho que tem que pagar o Márcio hoje. Vou falar lá pro meu financeiro, viu? Ô, Tá ajudando ajudei, tá, muito, tá. hein? É, aí, ó. Deixei até aí o pessoal para depois acessar aí, Olha jogar no só. Google. Eu sou assinante do Guia, sou assinante. Eu fui aluno da Natália de impulsionamento, eu fui agora no curso de SPM. Daqui a pouco eu tô com a carteirinha aqui, ó. Tá ganhando estrelinha, Márcio. Natália, ainda na parte, vamos voltar lá para o nosso bate-papo sobre os desafios, né? A gente Vamos. falou aqui um pouquinho sobre por que não tem mulheres crescendo nessa área, e você falou um pouquinho sobre isso. E agora eu queria te perguntar assim, se você pudesse hoje, se pudesse não, a gente pode aqui agora, né? Quais são as dicas que você daria para essas mulheres que querem crescer no marketing político, querem se tornar uma referência, querem aí barrerar esse machismo estrutural para lá e se tornar aí grandes professoras ou o que quer que elas queiram ser. Márcio, vamos lá. Para qualquer profissional ser reconhecido e ter reputação, tem um certo caminho a se seguir. Primeiro, é realmente estudar, fazer uma imersão na política. Sabe uma coisa que eu faço muito com as minhas equipes? É levar as pessoas para a rua, para saber como é que faz uma campanha porta a porta, como é que faz um bandeiraço, como é que pede um cadastro, como é que faz o na prática. Assim, porque política é gente, política é rua, política não é sentar atrás de um computador e fazer. Então, às vezes, muitas pessoas que hoje estão tentando seguir um pouco dentro da carreira, então eu vou estudar essa ferramenta, vou estudar aquilo outro, e na verdade você tem que se apaixonar pela política como um todo para entender. Porque como é que você vai pedir um voto na internet sem saber como a pessoa recebe um político na hora que ele bate na porta, sabe? Então, para mim, imersão na política é passo um para a pessoa que quer seguir a carreira nessa área. Para as mulheres isso é um pouco mais difícil, assim, porque tem que ter aquela coragem, né? De confiar nas pessoas, de sair na rua, de fazer isso. Mas, assim, é uma questão de opção. Assim, as pessoas podem optar por seguir um caminho de carreira ou outro. O que eu estou dizendo é, para a gente ser um profissional mais completo, a ponto de chegar num cargo mais alto, a gente tem que ter conhecimento em mais áreas. A gente tem que aumentar a nossa raridade como profissional. Então, se a gente é um profissional que tem outros no mercado que fazem exatamente o que a gente faz, a gente não vai chegar num certo patamar. Então, tem muito mais homens com essa experiência de política do que mulheres. Então, o que as mulheres têm que fazer? Ir atrás, e realmente eu quero fazer um pouco de campanha de mobilização, eu quero fazer um pouco de campanha de rua, eu quero fazer o digital, eu vou conhecer o processo todo para eu ser uma profissional diferente na hora que eu for pleitear uma vaga de um cargo maior, né? Uhum. Então, para mim, dica número 1 é essa. Legal. Uma dica número 2 seria construir reputação em cima de algum assunto. Então, descobrir dentro de uma área que gosta e produzir conteúdo sobre isso. O profissional de comunicação tem nas redes sociais uma vitrine. Então, hoje você produz muito conteúdo sobre isso. As pessoas que conseguem levar conteúdo focado e consistente ao longo do tempo vão construir reputação. Então, eu vejo muito que as mulheres têm um pouco de vergonha disso, né? De produzir conteúdo, de aparecer, de não sei o quê. Então, é uma barreira nossa. A gente está muito mais acostumado de ver homens se colocando, indo para frente. Não, eu vou fazer, não sei mesmo, mas eu vou dar um jeito aqui. Vou arriscar. Vou arriscar. Tem muito esse perfil. Eu acho que isso é um perfil histórico, isso não é dessa geração. E tá certo, mas assim, o que impede mulheres de fazer o mesmo? As nossas inseguranças. E eu falo nossas porque eu tenho muitas e já tive mais e venho lutando contra isso. Então, assim, é isso que impede a gente de fazer as mesmas coisas. Não é hoje ninguém que fala e fala assim, não, mulher não pode fazer isso. Então, você só não dá ouvido e faz, entendeu? Até tratar muito dessa questão interna, íntima, tipo,
de ser capaz de ir atrás e de fazer. Criar reputação, usar as redes sociais como vitrine, fazer conteúdo. Isso é uma coisa também bacana de falar, Natália, porque eu quando decidi que eu ia criar conteúdo para a internet, eu nunca tive assim, eu nunca tive o objetivo de angariar recurso com isso. Não, eu queria falar. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito dessa parte didática. Eu falei assim, eu vou criar conteúdo para a internet. E aí eu fiquei Uhum. durante, olha, na boa, eu fiquei, sem brincadeira, uns 10 meses pensando assim. Eu criava um material, aí falava, não tá bonito ainda, aí voltava, e criava outra, não tá legal. E depois de 10 meses, um dia eu virei e falei assim, eu vou jogar conteúdo na internet, É isso aí. dane-se. E comecei a jogar conteúdo na internet. Isso já vai fazer, eu tô colocando conteúdo tem poucos meses, e aí desde que eu comecei, as coisas elas vão se modelando, porque você vai descobrindo que às vezes Exatamente. aquilo não combina, eu sou mais desse estilo, aí você grava um vídeo, faz vídeo, Mas fala, você já começa a colher os frutos disso, né? Com certeza. As pessoas já exatamente, começam a te reconhecer. É exato, isso. e aí eu lembro que eu fazia algumas artes no começo, e depois eu comecei assim, poxa, eu gosto, mas eu ainda não tá minha cara, eu vou dar um outro up. Eu gravei, sem sacanagem, uns 50 vídeos aí. Eu ainda não Eu sei como é que publiquei. é. Não, eu falo assim, parece que eu tô super. Nossa, vou sentar aqui e vou fazer um vídeo. Eu também tenho É, os meus problemas com isso. Eu não sabia que nem que eu era capaz de dar aula. Hoje eu tenho feedback exato. de alunos, eu tenho gente que reconhece. Então, assim, a questão é: você vai ficar esperando passar, o bonde passar, tudo passar, ou você vai sentar, fazer, e aí, se não tiver, igual você está falando, não está perfeito, não está como eu queria, e eu vou arrumar isso. Mas você já está fazendo muito mais do que a maioria das pessoas do mercado. E essa questão do vídeo é legal porque eu trabalho assessorando parlamentares. E aí eu pego lá, às vezes, a câmera, o celular, vamos filmar aqui, olha só, faz isso, fala isso, olha para a câmera. Nesse momento aqui você vira um pouquinho o olho, que eu vou virar a câmera um pouquinho, e você tem toda a estratégia. Aí quando é com você, você para com a câmera assim e fica, meu É, Deus. na hora de dar dica pro cliente é tão fácil, né? Tipo, não, faz de novo, faz assim com essa entonação. Eu É passo por isso. isso também. Bom, tem algumas perguntas aqui. Primeiro, só agradecer a todo mundo que está curtindo a live e que está acompanhando. Boa noite para todo mundo. Alguém Boa falou que noite. manda beijos para Brasília. Beijos para Brasília. O Porra, Brasil é maravilha. demais. Brasília é demais. Inclusive, vou pedir pro pessoal aí, manda aí a cidade que vocês são, que a gente não vai conseguir dar boa noite para todo mundo, mas pelo menos para cidades, talvez a gente consiga mandar um boa Será noite que aí. tem gente de Uberlândia aí, na minha cidade natal? Ô, Natália, eu sou de Mariana, Minas Gerais, viu? Nossa, adoro Mariana. Sou de Mariana. Família, tem gente aqui Legal. assistindo. Vamos lá. A Caicara Francis mandou assim: Natália, você acha que ter filhos, ser casada com alguém que não seja da área, pode retardar a ascensão do cargo? Olha que Eu boa acho que pergunta. não. Eu acho que não tem a ver. Eu mesma não sou casada com uma pessoa da área. Eu acho que ter filhos também não é um problema. Eu acho que está muito mais ligado ao foco, à preparação. Eu quero entrar mesmo nessa área e quero fazer isso, e vou viver disso, e vou assistir jornal 10 horas por dia, vou fazer uma campanha na rua, vou entender o que é mobilização, vou estudar, vou estudar o que é o plano Marshall para entender o que o Guedes está falando, do que realmente ter relacionamentos pessoais dentro da área, ou deixar de ter filho ou não. Eu realmente não acho que isso tem a ver. Legal, eu também corroboro com a Natália. O Thiago Braga perguntou assim, ó, o que vocês acham que pode ser feito dentro das redes sociais neste ano de eleições municipais para trazer o público para perto de você, tendo em vista que a pandemia poderá limitar a política de rua? Olha, Tiago, É Thiago. Tiago, está muito ligado com construção de reputação do candidato, viu? Ser reconhecido por um tema, produzir conteúdo sobre isso. Hoje, por exemplo, em pré-campanha, você podia estar falando, não sei se você é o candidato ou trabalha para algum, mas o candidato podia estar falando sobre diversos temas, sobre o que ele entende, publicando e-book, captando lead, fazendo landing page, fazendo impulsionamento segmentado, construindo base de dados, do que tentar surfar na onda de que todo mundo está surfando, do Covid-19, do coronavírus. Podia estar muito bem produzindo conteúdos que um dia, lá na frente, quando a gente tiver eleição, e a gente vai ter eleição,
que esses conteúdos serão ligados ao que ele fala. Então, assim, quando um candidato pensar, pô, para mim, um tema é importante, é isso como eu vou definir meu voto. Pensar no seu candidato, porque você construiu reputação sobre aquele tema. Legal. E eu acho também, para complementar um pouco o que a Natália falou, o famoso feedback, né? Eu acho que o Thiago queria também entender como aproximar o eleitor. Acho que quando ele fez a analogia com campanha de rua, é contato, né? O que a gente tem na internet para poder utilizar, para poder fazer esse contato é o feedback, é uma mensagem, ele fala alguma É, coisa, você é o responde, relacionamento. é É você relacionamento. trazer o que você faria na rua para a internet, para as ferramentas de internet. Então, você cumprimentaria as pessoas na rua? Manda mensagens no WhatsApp, faça e-mails com coisas que essas pessoas querem ouvir, faça impulsionamento com conteúdos interessantes, assim, é assim que você vai se aproximar. Leva o que você faria na rua, que daria trabalho também. É porque às vezes as pessoas confundem que internet é uma coisa fácil, né? E, na verdade, ela é super trabalhosa e Uhum, manual também. Então, é exatamente. só levar para a internet como você trabalharia na rua. Ó, tem gente de Uberlândia, tem gente de Aí, ó, Palmas, Tocantins, tem gente de São Paulo, tem gente de Araçariguama, Araçariguama, Araçariguama. lá de interior de São Paulo, tem gente de Brasília, tem mais gente de Uberlândia, A Uberlândia é top. tem gente de Santos, tem gente ali do litoral paulista. Gente, ó, muito legal, Uma bacana. massa. O Vitorino perguntou até que horas vai a live. Vitorino, infelizmente eu atrasei 30 minutos para começar a live, então ela vai até 10h30. Deixa eu voltar aqui Aí. que tem uma outra pergunta aqui, do Luan. Fala algumas mulheres que são referência no marketing político para que a gente possa conhecer um pouco do trabalho delas. Ô, Luan, eu não gostaria aqui só de indicar alguns nomes, até porque eu acho que hoje a gente tem muitas profissionais que estão se interessando e começando a publicar, começando todo esse processo de reputação. E então eu não vou ser injusta com algumas que eu vou lembrar de cabeça e outras não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer já uma indicação que já estava ali para o final, na hora que o Márcio vai me perguntar das indicações, mas que eu já vou falar agora. No ano passado, a gente fez o primeiro fórum de profissionais mulheres dedicados a falar sobre cases, sobre seus trabalhos. Então, tivemos algumas palestrantes mulheres. Esse fórum aconteceu lá na Câmara dos Deputados. E aí a gente fez ali um dia de palestras, uma tarde de palestras. Essas palestras estão disponíveis no YouTube da Presença Online, youtube.com/presença online, para serem assistidas. Então, o que eu indicaria já para você já conhecer algumas dessas profissionais e começar de algum lugar, é entrar lá, assistir as palestras, compartilhar com as pessoas, porque são cases, são conteúdos de marketing político feitos por mulheres. Então, como elas estavam ali fazendo o próprio trabalho e fizeram uma palestra sobre isso. Então, uma maneira de passar isso para frente é assistir, comentar, compartilhar, dar feedback, falar com elas, seguirem elas. Então, eu indico começar por ali. Isso aí. A gente trouxe algumas delas aqui para fazer. Eu trouxe algumas delas aqui para fazer live. Eu já vou dar um É, spoiler. Semana que vem tem mais uma mulher na line-up. Semana que vem não vou fazer três, vou fazer um pouco menos, que essa semana quase que eu fiquei ó, piradinho. Mas tem mais uma mulher semana que vem para fazer live com a gente. O Juarez perguntou assim: Natália, acredito que já tenha feito campanha para candidatos, né? Alguma dica para quem vai trabalhar pela primeira vez numa campanha tendo uma mulher como cabeça de chapa? você sabe que isso é maravilhoso, né? Porque as mulheres têm fundo para trabalhar, têm dinheiro, têm verba. Então, meu sonho é trabalhar mais com candidatas mulheres do que homens nessa situação atual. Ter verba para Copyright. trabalhar, ter verba para impulsionar. Então, eu já trabalhei, sim. Eu acho que a dica é sempre tentar manter o tom, mas isso a gente faria com qualquer cliente, assim. O candidato é uma vitrine, então ter uma noção ali do que dá para publicar, do que não dá, porque às vezes a mulher candidata
fica ou muito receosa ou muito solta. Então, assim, na verdade é ter o tempo todo uma linha profissional para trabalhar e ficar dentro de um objetivo de comunicação, entender seus públicos. É como eu trabalharia com qualquer cliente, mas eu acho que sendo mulher é bom porque tem o Feedback. dinheiro que, exato, que vai ajudar muito Eu tenho uma para a dica gente ver para mais você, eleitas. Juarez, uma dica aí muito importante, a gente falou sobre isso ontem. Não ache que necessariamente você precisa montar uma paleta de cores com rosa, e roxo, Não e façam isso, para que isso? você Não é pode rosa e roxo que vai representar uma candidatura feminina, gente, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a explore, ver. explore É como qualquer aí. campanha. Exato. Tem que definir Ah, planejamento, objetivo, SWOT, tudo igualzinho. uma pergunta aqui do Thiago, da Agência Única. Dizem que mulheres são mais fiéis ao seu voto, não trocando com facilidade. Uma candidata deve explorar esse ponto a seu favor para aumentar o seu eleitorado. É difícil falar sem conhecer o caso, né? Assim, se tem sinergia com esse eleitorado. Mas sim, qualquer voto cristalizado é um ponto positivo para você trabalhar, fortalecer e tentar captar em volta desse voto. Eu apostaria assim, se já é um público já é um público dessa candidata, eu faria essa exploração desse ponto, sim. Legal. Tem uma pergunta aqui bacana, mas antes eu vou fazer uma pergunta para dar mais espacinho de merchan aí, ó. O Thiago perguntou: Ah, tenho um pouco de dificuldade de oratória. Você indica algum curso online sobre o assunto? curso online sobre oratória. Olha, a gente não tem um curso online sobre oratória, mas eu indico conhecer mais sobre o assunto, sobre pesquisar e ter mais, assim, eu acho que a oratória melhora muito quando a gente tem segurança do que está falando, né? Então, até estudar tecnicamente sobre as questões que você vai falar, te ajudam a falar mais sobre aquele assunto e melhor. Eu ia pontuar isso agora. Talvez você ache que o seu problema é oratória, Thiago, mas esse seu problema pode estar sendo um assunto. Então, É, talvez tendo isso um pouco mais bem definido, a sua oratória já melhora aí 50%. É lógico que o media training é sempre muito importante, mas concordo com a Natália, talvez você sentar, bota na ponta do lápis aí, o que que eu estou falando, isso combina comigo, eu sei do que eu estou falando, pode te ajudar. tem gente dando dicas aí nos comentários, pega aí. Show. A, a Francis ainda perguntou aqui, Natália, qual foi sua maior dificuldade para chegar na posição que está hoje? Minha maior dificuldade foram as minhas próprias inseguranças, assim, Francis. Eu tive que, realmente, sem vergonha de falar, mas eu tive que lidar com isso, com terapia, conversando com pessoas, pedindo feedback, melhorando, tentando, colocando a cara a tapa, sendo julgada e indo fazer. Então, assim, não vou ser hipócrita de falar que não, foi legal, foi não sei o quê. Eu tive muita sorte de encontrar um caminho muito bom, de pessoas que me ajudaram, que acreditaram em mim e que me ajudaram a entender, assim, como esse caminho tinha um futuro e inclusive, valorizar o meu trabalho, né, ao longo desse É, caminho. Mas vem muito da minha vontade mesmo de fazer, mas a dificuldade é essa, de conseguir colocar de lado o que não vai te ajudar e focar em produzir, em pensar coisas para a sua própria carreira. bacana. O Heroldino perguntou assim: que dica vocês dão para quem não tem financeiro? Acho que para quem Seria não tem dinheiro para dinheiro fazer para fazer campanha? campanha. Eu acho que é. Arrecada, arrecadar, a partir de 15 de maio. Aí, aprender a arrecadar é outra questão, né? Arrecadação não é sair pedindo dinheiro, passando chapéu, sem dar nenhum motivo, sem ajudar, né? A gente existem técnicas para a gente conseguir uma boa arrecadação, então tem que estudar sobre arrecadação. O que faz uma pessoa te dar um dinheiro? O que você colocaria ali de argumento? Traçar todo um planejamento para fazer a arrecadação. A gente tem ferramenta na mão e a, a justiça eleitoral, a legislação eleitoral está caminhando mais para o autofinanciamento e para a diminuição de gastos de massificação de campanha de rua. Você vê, antes a gente tinha
tinha cavalete, tinha tudo quanto é bandeiraço na rua, hoje a gente não tem mais. E vem liberando formas de fazer autofinanciamento de campanha. Então vamos aproveitar, em vez de esperar o bonde passar, estudar sobre isso, testar, botar o carro na rua e pedir o dinheiro. Isso aí. Eu vou publicar um conteúdo na semana que vem, eu acho, falando um pouco disso, de como que as campanhas vêm mudando ao longo do tempo, e principalmente essa questão do offline e do online. A campanha offline, né, ela nunca deixou de existir, não é isso. Tem muita gente que às vezes confunde, vem para o digital e acha que o digital é a grande solução para tudo. Mas a campanha offline, ela vem mudando muito com o passar do tempo. Inclusive, Uhum. como que o candidato se porta na questão dos gastos dele, o que que ele está usando de papel, se ele está sendo excessivo na rua, isso tudo as pessoas hoje enxergam de um outro ângulo, né? Sim, Então, tendo dinheiro para poder fazer o impulsionamento, para poder trabalhar o digital, é primordial aí para a campanha. exatamente. Bom, sem mais perguntas, Natália? Deixa eu ver quanto tempo está a nossa live aqui. Já está dando 50 minutos exatamente, faltando 10 minutos para acabar. Eu pedi para a gente fazer algumas indicações de livros ou de filmes que você pudesse passar para o pessoal aí, para eles acompanharem, assistirem. Uhum. Vamos lá, então eu já tinha trago aqui a palestra do Fórum Política por Elas para indicar, porque são mulheres que não estavam nem acostumadas com exibir o seu trabalho, sobre falar sobre isso, então foi um evento muito interessante, foi um evento pensado pela Abracompre, uma associação também que eu convido as pessoas a conhecerem, porque é uma associação que surgiu principalmente para melhorar as boas práticas de mercado, para favorecer o ensinamento desse tipo de coisa. Então, foi um fórum muito legal. A gente deve ter os próximos fóruns nessa linha também. Então, todos os vídeos foram gravados, estão no YouTube da Presença Online. São mulheres contando sobre seus trabalhos, sobre seus cases, como que elas trabalham, cada um dos problemas ou questões do dia a dia do marketing político, vale a pena conferir. Legal. Outra dica, dentro do YouTube da Presença Online também tem palestras sobre um seminário que a gente fez de comunicação política, a gente fez em 2019, também estão gravadas na íntegra e colocadas lá. Então tem sobre planejamento de mandato, tem sobre ferramentas, é uma palestra que eu falo 20 minutos das ferramentas que eu uso, que podem ajudar. Então é só entrar lá, são conteúdos gratuitos que estão lá, disponíveis para assistir. Então são duas indicações assim de maratonar aí no final de semana conteúdo gratuito colocado no YouTube sobre comunicação política. Não tem desculpa. Isso aí. E aí uma outra indicação de filme que eu trouxe é um filme que representa muito como vai ser as campanhas daqui para frente. É bom para a gente cair um pouco na real do que a gente está falando quando a gente fala de conteúdo segmentado, de entregar o que interessa para o público que interessa durante a campanha eleitoral, que é o filme Brexit, que fala sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, como que essa campanha foi feita lá para isso acontecer. Então, deixando de lado toda a polêmica sobre privacidade de dados e todo aquele problema que teve com a Cambridge Analytica, se a gente pensar na lógica que está por trás das estratégias feitas durante aquela campanha, é o futuro das campanhas eleitorais que a gente vai ter. Então, é um ótimo filme também para assistir aí durante esse final de semana. Assiste na sequência Privacidade Hackeada, né? Assistir também. É isso aí, é bom também. O Privacidade Hackeada tá na Netflix, o Brexit tá na HBO. Beleza. Assim, só aproveitar, Natália, você falou aí sobre YouTube e tal. Eu queria até falar pro pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, tem muito conteúdo bacana no YouTube disponível, grátis, para vocês Exatamente. aprenderem. Não vem com essa desculpa de assim, não tem como comprar um curso agora e vou fazer Não uma é campanha. desculpa. É isso aí. Existe muito conteúdo gratuito na internet e não é só conteúdo que a gente produz dentro da empresa, assim. Realmente, tudo que você for procurar, já existe conteúdo que alguém já falou sobre aquele tema. Então, vale a pena usar o YouTube para aprender, sim. Exatamente. E eu tenho feito todas as lives que eu faço.
eu termino elas, coloco no YouTube para o pessoal que quiser ir Pois lá é. assistir de novo, pegar alguma dica aí que perdeu, porque assim, como eu falei, a intenção aqui é aumentar o know-how de conhecimento de vocês, é de compartilhar mesmo conhecimento, compartilhar ideias, pegar esse nosso Uhum. mercado aí de trabalho e conectar ele cada vez mais. Cada vez mais pessoas estão produzindo conteúdo, né, Márcio? Então, assim, Exato. aproveite disso para aprender alguma coisa. Então, não é desculpa. Hoje não tem como você falar que não tem acesso à informação. Tem tudo. É só pesquisar. Exato. Não pode ter preguiça. Vamos fechar aqui então com a última pergunta da França de novo. Para esse ano, supondo que a candidata só tenha o recurso financeiro do fundo partidário, ao seu ver, no que mais valeria a pena investir dentro do leque de opções? Investir em estratégias, será que ela está dizendo? O dinheiro que tem? Pelo jeito ela falou assim, Olha, a minha aposta é o impulsionamento esse ano, assim, que quem tiver R$ 1.000 para investir em impulsionamento, investir bem, eu investiria. Então, mesmo que seja fazer campanha de arrecadação para conseguir trabalhar com impulsionamento, ainda mais que a gente vai ter um ano de campanha na rua enfraquecida por causa de toda essa pandemia. Vai ter eleição? Vai. A gente só não sabe se ela vai estar bem encorpada na rua como era. Então, assim, vamos apostar na internet, vamos apostar em conteúdo segmentado, vamos apostar em entrega de impulsionamento segmentado para públicos. Não fazer impulsionamento no botão azul que vai para todo mundo de qualquer jeito. É pensar em público, é segmentar, é colocar o dinheirinho onde exatamente ele vai ser bem colocado. isso aí. E assim, acho que cada vez mais as pessoas vão tendo a noção da importância que tem o impulsionamento durante a campanha para a estratégia, até mesmo para a prestação de contas, né? Porque ali é tudo Uhum, certinho, é a nota fiscal certinha. exatamente. Pô, Maravilhoso. exato. Ó, alguém colocou aí a Tim Natália, pô, não tem ninguém Tim Márcia aí, né? Sacanagem. Ah, que legal. Ah, eu não estava vendo. Ah, Larissa. Ah, tem até uma torcida. Natália, bom, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado por ter aceitado esse Legal. convite, foi muito bacana, Obrigada. valeu Obrigada, demais. Márcio. Foi ótimo. Nunca tinha feito live aqui no Instagram. Vou passar a fazer. Aí, Você bacana, foi uma viu? influenciadora. Legal. Eu gostei também porque o Vitorino também fez uma live comigo no Instagram aí ele falou assim: Ah, cara, eu nunca tinha feito live, não. Agora eu vou fazer live também no É, Instagram. eu acompanhei aquela Aí, live. Foi um sucesso, né? professor, vamos fazer mais uma agora só para debater com o outro professor que ficou falando com a gente aí no, nos comentários. Ai, o pessoal gosta de uma polêmica, né? Gosta, É gosta. assim que dá audiência. Alguém mandou para mim depois assim: Vitorino tava impossível, tava Não, adorando. ele estava no modo pistola aquele dia. Bom, Natália, muito obrigado, viu? De coração. É muito importante falar Obrigada, desse gente. tema. Valeu todo mundo que participou, que acompanhou. O vídeo vai estar no YouTube ainda hoje, eu posto aqui no Instagram amanhã. Quem não segue a Natália, por favor, vai lá no Instagram dela e passa a seguir. E quem não me segue, vem aqui, me segue também, porque tem bastante Isso aí. conteúdo. Natália, obrigado, tá? Boa Obrigada, noite. gente. Obrigada mais pelo convite. Obrigada pela audiência de quem assistiu. Foi muito legal participar disso aqui. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.